A matéria é a seguinte: STF abre licitação para empresa de monitoramento de redes sociais. É isso mesmo. O STF anunciou a abertura de licitação para contratar uma empresa encarregada de realizar o monitoramento de redes sociais sobre conteúdos relacionados à corte. De acordo com o edital, o valor do contrato é de 350 mil, com duração de 1 ano. A empresa selecionada será responsável por acompanhar perfis no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Flickr. Esse eu não conhecia, eu estou desatualizada. É o de foto. Ah, tá. É que ninguém usa. É que ninguém usa. É. Para vedar a disseminação de supostas notícias falsas. Então, assim, eles estão muito preocupados com ameaças aos ministros. Por exemplo, né, quando o MST foi lá e vandalizou o prédio da Carmen Lúcia, né? Jogou tinta vermelha e tal, fez aquela ruada. Aquilo lá é uma ameaça ou não? Aquilo foi monitorado pela Polícia Federal, né? Os promotores daquilo foram perseguidos pela Polícia Federal, foram presos e foram julgados, né, pela Lei de Segurança Nacional e foram considerados terroristas, botados na cadeia e pegaram 17 anos de prisão. Né? Outra coisa, quem que foi lá limpar o prédio da Carmen Lúcia? Vocês lembram? Quem? Foram as veinhas de camiseta do Neymar e terço na mão, né? As terroristas. As terroristas Fascistas. Que foram lá fazer esse ato de desagravo da Carmen Lúcia, que pagou como? Com a censura, né? Olha, deixa eu explicar, Caio, se tem uma coisa que não é tolerada por ninguém é ingratidão. Né? Se a senhora, né, pegar a sua edição da Divina Comédia, a senhora vai ver que lá nos círculos mais profundos do inferno, né, Dante colocou os traidores e os ingratos. Né? A ingratidão, né, é uma das piores coisas que existe no mundo. Né? E foi assim que a senhora agradeceu aqueles bravos patriotas que foram lá fazer um ato de desagravo à sua pessoa. Né? Mas então, né, a corte quer o que agora? Quer monitorar as redes sociais. Né? De que maneira? Então, vamos lá. Né? A empresa selecionada será responsável por acompanhar perfis no Facebook. Então, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok e LinkedIn, para vedar a disseminação de supostas notícias. Então, veja, eles não vão só monitorar, porque vai ter uma ação, porque se é para vedar, então como que veda? De duas maneiras funciona. Né? Você impede um assunto de progredir nas redes sociais, de se espalhar. Né? Tem duas maneiras de se fazer isso. Uma, você denuncia o perfil ou o conteúdo para a própria rede social, e a rede social, se cagando de medo do STF, como é o caso da Meta, por exemplo, né, vai lá e derruba o perfil ou derruba o link. Sim. Né? Ultimamente a gente sabe que é derrubar o perfil. Né? Esse é um dos modos de impedir, então, que assim, perfis que são divulgadores contumazes de fake news impeçam de falar. O outro é ir lá e prender a pessoa. Né? Então, sei lá, prende meia dúzia de pessoas, elas param de falar. Sim. Só que a rede são muita gente, muitas pessoas, né? Sim. Então, essas são as duas maneiras de interferir na disseminação de notícias falsas. Veja, por mais que até hoje não exista na legislação brasileira o crime de divulgação de notícia falsa. Perfeito. Né? Você tem o crime, por exemplo, de calúnia. Né? Difamação. Agora, notícia falsa não tem. E esse é um assunto, crime de calúnia, para as... Crime de opinião, né, Silvio? Não, mas o crime de calúnia é lá para o juiz natural, de primeira instância. Então, né? eles querem inventar, né, o crime de opinião. Bom, e aí, diferente. mais além disso, a empresa deve ser capaz de identificar públicos. Veja, não é identificar o formador, né, o cara que falou a mentira, né, ou fez a ameaça. Identificar o público, ou seja, as pessoas que estão ouvindo, né, ou que estão compartilhando aquela informação. Porque, veja, a pessoa que foi atingida pelo público, ela também, aparentemente, que se torna uma criminosa. Né? E veja, e foi toda essa a tese que embasou aquela coisa, aquela viagem, né, do Gabinete do Ódio. Né, que foi criada lá pelo Felipe Moura Brasil, né, e depois começou a ser repetida pelo Estadão, até que virou inquérito policial.
né? Policial não, aliás, né? Inquérito do STF. Sim. Né? Que era o quê? Havia uma organização criminosa da qual o público fazia parte. Porque o que eles começaram a fazer aquelas análises de grafos, né? Que são as análises de influência em rede social. Sim. E eles falaram, então tem aqui o Carluxo, tem o Felipe Martins, tem não sei quem, o Alan dos Santos, o Terça Livre, que são as pessoas que falam, e aí isso ecoa em toda a rede social. Né? Esse movimento, que qualquer um que conhece a rede social sabe que é um movimento orgânico, sobretudo com o sistema das hashtags, né? Então você consegue espalhar um assunto, os assuntos pegam, né, muito fácil em rede social, né? Ainda mais porque quem estava reproduzindo ninguém era robô, né? Eram todas pessoas de verdade. Exato. E aí esse assunto se espalhava, né? Então o público que era alcançado, o que eles chamaram? De milícia digital. Tudo isso aí faz parte de uma milícia digital. É uma maneira de você amplificar, né, um ataque a um opositor de criar um certo domínio ali na rede. Né? Etc. E, olha, a direita de fato fez isso. Né? Ela criou esse domínio sobre a rede. Mas de forma... A direita tem a hegemonia natural, sobre o Twitter. Sim. Não, mas mesmo que tivesse planejado. Não, digo assim, é que não são robôs. São Lógico, pessoas. Não, né? Agora, a tese é o quê? Que todo esse ecossistema ele é criminoso. Entendeu? Essa caixa de ressonância da opinião, eu falo assim, gente, mas a opinião pública chama opinião pública justamente por isso, porque ela tem o poder de influenciar as pessoas, o público. Então, quando o sujeito fala, se não tiver público, então não é opinião pública. Perfeito. Né? E aí, mas é exatamente isso que eles querem o controle da opinião pública. Quem possa falar é a Daniela Lima. O Luciano Huck. O Luciano Huck, né? É esse tipo de gente. Só eles podem falar, então eles querem exatamente isso. Né? Mas aí, bom, então identificar o público, né? Os formadores de opinião. Então, agora sim, qual é o formador de opinião? Porque tem formador de opinião de tudo quanto é assunto, gente. Sim. Né? Então são as pessoas que falam do STF. Né? Mas as que falam bem, por exemplo, também vão ser monitoradas? Também são formadoras de opinião. Não deixam de ser. Discursos adotados. Né? Então, quer dizer, a opinião. Georreferenciamento da origem das postagens. Isso aqui é o melhor, né? Que não basta só saber o que está sendo dito, tem que saber de onde vem. Né? De onde, quer dizer, do local, onde mora o sujeito. Né? Agora, para que quer fazer? Sim, veja, o STF está preocupado com a sua imagem, ele quer entender como o público entende as suas decisões. Né? Não é isso, porque se fosse assim, você precisava de georreferenciamento. Georreferenciamento só serve para uma coisa: mandar a Polícia Federal, na sua porta. Mandar lá os empregadinhos do diretor-chefe da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal hoje, né, o nosso espécie de capitão do mato mor, né, mandar lá na casa do sujeito. O georreferenciamento só serve para isso. Sim. Né? Bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões de mensagem de eventuais ações organizadas na web. Porque, afinal, as conspirações se fazem no Twitter. Né? Aí os meios vão receber relatórios, etc. E aí depois fala, não, mas é para ver ameaça. Olha, gente, mas ameaça... Já não tem a Polícia Federal para resolver esse problema? Se o ministro é ameaçado, né? Então ele pega a ameaça e faz uma queixa na polícia e pronto. Sei lá, será que porque o pessoal fala vai puxar o Alexandre pelos cabelos, ele está se sentindo ameaçado? Pois é, então, Alexandre, né? É uma figura de linguagem, porque nem cabelo tu tem, né? Já começa por aí. Agora, o que acontece? Qualquer coisa vira ameaça. Veja, um bate-boca no aeroporto da Itália, com meia dúzia lá de pé rapado, né? Simplesmente porque o filho do Alexandre de Moraes deu um carteiraço. Ele falou assim, sabe com quem tá falando? Com o filho do dono do Brasil. Vou entrar nessa porra dessa sala VIP aí e pau no cu de vocês. E isso é tudo. E aí um bate-boca desses se torna o quê? Atentado ao Estado Democrático de Direito. Né? E dá direito, né, dele fazer o que quiser com a vida das pessoas, né, de investigar. Exatamente. O negócio foi tão feio que até a Polícia Federal falou, olha, então não tem nada aí e tal. E o Toffoli teve que esconder o vídeo, porque a polícia da Itália mandou o vídeo do aeroporto, o Toffoli teve que esconder. Falou, não, é melhor que ninguém veja. Por que ninguém pode ver o vídeo? Né? É óbvio porque ninguém pode ver o vídeo, porque não tem nada no vídeo e vai mostrar que o Alexandre de Moraes está mentindo. Né? E que ele está perseguindo alguém que falou um desaforo para ele. É ruim ouvir desaforo? É ruim. Né?
O cara pode ter ofendido o Alexandre de Moraes? Pode ter ofendido o Alexandre de Moraes. Agora, cabe ao Alexandre de Moraes mandar prender e julgar o sujeito do STF por ter xingado? Não. Não. Se você foi xingado, então você vai lá e faz a denúncia e leva para abre um processo, né? Uma queixa, abre um processo civil contra o sujeito, etc. Né? Não tem nada a ver. O cara não pode achar que ele é intocável, né? Veja, não, mas assim, essa família tem foro privilegiado? Não. Por que o caso vai para o STF? Né? Porque a lei não diz assim que não, se a vítima tiver foro privilegiado, o caso vai para o STF. Não, tem que ser o réu. Então, mas tudo vira ameaça. Entendeu? Então, por exemplo, crítica. Né? Eu falo assim, as decisões do STF são estúpidas. Né? E deveriam todas serem anuladas, envolvendo, por exemplo, o Rio de Janeiro. Isso aqui é uma crítica ou uma ameaça? Exato. Por exemplo, se o sujeito chegar e dizer, farei de tudo que estiver ao meu alcance, é só um exemplo, tá, Alexandre? Eu não vou fazer nada. Né? De tudo que estiver ao meu alcance para que o Alexandre seja impeachmentado, seja julgado de acordo com a lei e colocado na cadeia por muitos anos até ser completamente esquecido da memória nacional. Isso é uma ameaça? Claro que não. Então, mas o sujeito não pode receber uma crítica? Não pode receber uma crítica. Ninguém pode criticá-lo, senão você vai sofrer busca e apreensão na sua casa? Então... Você pode ser preso? Esse negócio é só assim, para ter o controle total da rede. É lógico que eles também não vão conseguir perseguir todo mundo. Todo mundo. Mas vão usar os bodes expiatórios, né, Silvio? É o quê? É o grande sistema de achaque. Entendeu? É para achacar as pessoas, para coagir, né, o público e a opinião pública para ninguém poder dizer mais nada do Alexandre de Moraes. Por exemplo, né, a gente não poder criticar o fato do Alexandre de Moraes estar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com os feminismos do STF. Né? Que é o quê? É fazer política. O Alexandre de Moraes atravessar a rua e no Congresso falar que está muito preocupado com a vitória de determinado partido político em 2026. Sim. Né? Ora, veja, se um ministro, que até então era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está preocupado com a vitória de um partido, você acha que ele tem condições objetivas de estar na presidência de um tribunal que decide assuntos eleitorais? É óbvio que não, porque ele está preocupado com o quê? Que ele acha que a vitória deste partido é muito ruim. Aí você acha que ele vai... que uma pessoa, um ser humano normal, e supondo que o Alexandre de Moraes seja um ser humano normal e não um reptiliano, apesar daquela cara dele, né? Ele consegue separar o seu partidarismo político de estar muito preocupado ao ponto de fazer lobby no Congresso para tentar impedir a ascensão do Partido Liberal nas eleições de 2024, da sua capacidade de julgar de maneira objetiva? Né? É óbvio que não. Tanto é assim que foi, né, com base nesta preocupação da ascensão do PL na eleição de 2024, com a possível vitória em várias prefeituras, né, que ele determinou que os principais lideranças do PL, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Valdemar da Costa Neto e o senhor Braga Neto, não podem conversar. Por que ele fez isso? Porque, bom, se as três lideranças não podem conversar, né, se o estrategista principal e o cabo eleitoral não podem conversar, ué, como é que vão fazer a campanha? Exato. É impossível de coordenar a campanha. Né? Vão ter que fazer uma espécie de um milagre. E veja, não é assim, não é que eles não podem se encontrar, eles não podem conversar. Eles não podem trocar mensagem nem por escrito. Silvio, é interessante... Não, pior ainda, os advogados deles não poderiam. Depois ele voltou atrás e viu a tremenda burrada. Daí até a OAB, né? OAB, que é esta organização, que eu não vou nem adjetivar aqui, né, mas que todo mundo conhece, né, que é esse atraso para a República Brasileira, que é a OAB, até a OAB, que não faz nada a não ser puxar saco, né, de gente poderosa, achou que ali foi demais. Né? Porque nem os advogados, veja, o advogado estava sendo tratado pelo Alexandre de Moraes como o próprio réu, ou no caso do Alexandre, como criminoso. Né? Então, assim, se você é advogado dessa gente, você também é criminoso. Então, você não... A pena imposta, a medida cautelar imposta ao réu foi imposta ao advogado, numa invenção jurídica que acho assim, que jamais foi pensada na história do direito mundial. Consegue superar tudo. É um troço, assim... que não tem palavra. Inacreditável. Né? Então, e criticar isso aí é ameaça? Se for na rede social? Fica a questão. Mas, além disso, tem aquele outro trambolho. Então, isso, com relação a isso aqui, até agora eu não vi nenhuma manifestação por parte do Congresso. Né? Pedindo explicações e falando que vai acabar com esta porcaria. Né? Agora, porque o Congresso também não fez nada a respeito da tal da CIED,
que é a comissão, qualquer porcaria que o Alexandre de Moraes criou lá dentro do TSE, né, que é uma espécie de Stasi que faz justamente isso aqui, monitora né, pessoas que ele escolhe, né, para derrubar perfis da internet. Foi a CIED, aliás, que foi fundamental, com 2 Ds, né, fundamental, né, para perseguir o Twitter naquelas denúncias feitas pelo Congresso americano. Né? Aquilo ali era obra da CIED. Né? Então, assim, mas o Congresso, obviamente, tem que acabar, implodir a CIED.